Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item Expiação e Arrependimento. Expiação e Arrependimento, e as questões de hoje serão 995, 995A e 996. 995, 995A e 996. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos lá. 995. Há espíritos que, mesmo não sendo maus, são indiferentes em relação ao seu destino? Resposta. Há espíritos que não se ocupam de nada útil. Permanecem na expectativa. No entanto, sofrem nesse caso proporcionalmente. E como deve haver progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. Se eu, você, se nós não nos esforçamos por fazer alguma coisa, ou simplesmente estamos de passagem pela vida, deixando a vida me levar, fatalmente essa expectativa vai gerar dor, porque todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. É esse o ponto que às vezes a gente não sabe. Não basta não fazer o mal. O problema é que não fazer o bem já é um mal que a gente não sabia que estava fazendo. O bem, a caridade, ela é o amor em ação. Então eu preciso fazer com que o meu amor produza algo. É a lei de Deus. Ah, Fábio, mas eu não concordo com isso. Então vai ter que falar com ele. Porque ele criou dessa forma, né? E a rebeldia não faz a mínima diferença para ele. Ah, eu não quero, não aceito, não sou desse jeito. Não faz a mínima diferença. Não muda. Você vai ser atingido pela lei do progresso das coisas que vão te empurrar para frente. E se eu não estiver precavido, ou seja, se eu não estiver agindo para que a minha vida seja mais tranquila, eu vou ser atropelado pelas dores que vão fazer com que eu progrida. Não tem outra escapatória, não tem o que fazer. É essa a linha. 995A. Esses espíritos não têm o desejo de abreviar seus sofrimentos? Resposta: sem dúvida o têm, mas não dispõem de energia suficiente para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas entre vós não preferem morrer de fome a trabalhar? Olha, nós conhecemos muita gente, julgamos muito mal as pessoas, via de regra a gente faz isso. A gente, principalmente quem está pedindo ajuda, pedindo esmola, como se diz, normalmente a gente tem essa ideia que a pessoa prefere pedir a trabalhar. Não é bem assim, cada caso é um caso. Nós temos que fazer a nossa parte e que cada um responda por si, né? Esse é um ponto que às vezes a gente acaba agindo de forma diferente, né? Porque nós estamos fugindo da caridade, e essa resposta aqui é o grande enigma que por que a gente é assim, né? Que a gente não sabe por quê. Sem dúvida tem o desejo de abreviar o sofrimento. Nós temos o desejo de abreviar o nosso sofrimento. Aí vem, mas não dispõe de energia suficiente para querer o que poderia aliviá-los. O que é que pode aliviar os nossos sofrimentos? Fazer o outro feliz. É a única fórmula da felicidade. Felicidade igual a fazer o outro feliz. Simples assim. É dessa forma que funciona. Fábio, mas o que é fazer o outro feliz? Prover as necessidades, diminuir o sofrimento, oferecer um ombro amigo, oferecer um prato de comida, oferecer condições de trabalho. Se são meus funcionários, que recebam um salário digno, certo? Com relação ao meu patrão, respeito e hombridade e honra, que está tão fora de moda hoje, né? O grande problema é que nos falta a honra, a honradez de verdade, e a gente convenciona o ponto de honra como sendo orgulho. A gente confundiu, ao longo do tempo, a gente confundiu honra com orgulho. E não é, são coisas distintas. Honra é quando eu mantenho a minha dignidade perante meus pais, por exemplo. Honrar pai e mãe é não deixar faltar nada, não deixar faltar a minha companhia,
não prover as necessidades, estar bem, manter o nome da família sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa digna, sendo uma pessoa íntegra, honrar pai e mãe, que é o mandamento da lei de Deus, não é? Está lá nos 10 mandamentos de Moisés, e que Jesus ratificou como extremamente importante, ratificar e confirmar, como extremamente importante honrar o pai e mãe. É esse tipo de honra que nós temos que ter o tempo todo. Eu me lembro, em 1997, eu ganhei um prêmio, enfim, referente a jornalismo, e quando eu fui receber, eu falei assim, olha, muito obrigado, estou muito feliz, evidentemente, de estar ganhando esse prêmio aqui, foi destaque na imprensa toda, local e regional. Eu falei, estou muito feliz com isso, porque eu estou honrando o nome do meu pai. Né? Inclusive, eu nem sabia que ele estava na plateia, porque ele disse que não ia dar para ir e tal. Então, nem sabia que ele estava lá. E aí, quando eu saí, ele estava lá, enfim, estava emocionado que eu honrei o nome dele, enfim. Essa coisa que falta hoje em dia, esse sentido de honra, de sermos honrados, sabe? De mantermos a palavra. Isso aqui, antigamente, quando os mais antigos diziam, a minha palavra e o fio de bigode é o que vale. Isso é ser honrado. Hoje a gente fala uma coisa aqui, desfala ali, escreve uma coisa aqui, aí, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, mas com orgulho ferido, com aquela tolice, e se confunde honra com orgulho. Não. Orgulho é uma coisa que faz mal. A honra é o que te mantém como verdadeiramente filho de Deus, como verdadeiramente seguidor do Cristo. Para seguir o Cristo tem que ter honra. Sem honra, não segue no Cristo. Definitivamente não segue. 996. Uma vez que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como é que alguns agravam sua situação e prolongam o seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Como é que o espírito, ele vê a imperfeição dele, sabe que está sofrendo porque cometeu delitos, porque fez bobagem, e quando chega no plano espiritual vira obsessor? Por quê? Não parece fazer sentido. Kardec não entendia isso, ou entendia e fez a pergunta para que nós compreendêssemos. E a resposta é: procedem assim aqueles cujo arrependimento é tardio. E nós já falamos nos outros vídeos sobre a diferença de remorso e arrependimento, né? Procedem assim aqueles cujo arrependimento é tardio. O espírito que se arrepende pode em seguida deixar-se arrastar de novo ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. E aí Kardec faz uma menção à questão 971. Olha, no plano espiritual já aconteceu, eu contei em outro vídeo aqui também, aconteceram muitas vezes de eu ter a oportunidade de conversar com espíritos. Eu era doutrinador, fui doutrinador durante muito tempo, doutrinador ativo, porque a gente não deixa de ser, né? Durante muito tempo, em reuniões mediúnicas, a princípio em 2 reuniões mediúnicas, depois numa reunião mediúnica só semanal. E era muito complicado para o espírito retornar às suas origens. Não foi um, não foram dois, não foram muitos os espíritos que diziam para mim: eu entendo o que você está falando, compreendo o que você está falando, mas com que cara eu vou encarar a minha mãe, com que cara eu vou encarar a minha esposa, com que cara eu vou encarar o meu marido, com que cara eu vou encarar as pessoas da minha família, depois de tudo que eu fiz? Isso não é honra, isso é orgulho. Certo? Isso é orgulho. E é uma vaidade tola, porque não tem quem não errou. E como não existe um tribunal, não existe um julgamento quando eu saio do corpo, quando o meu corpo morre, então ninguém vai ficar me acusando de absolutamente nada. Meus erros não vão aparecer num telão em que todo mundo, uma grande tela, né, uma tela gigante, e que todo mundo vai assistir e vai ver como que eu era e o que eu fiz. Não existe isso no plano espiritual. Como o sujeito desencarna
e ele está mais com remorso do que com arrependimento do que ele fez, porque o remorso ele é algo egoísta, como nós falamos, o arrependimento ele quer resolver, ele quer reparar as coisas, já começa a ser uma expiação. Às vezes até surge o arrependimento, mas aí aparece um outro espírito e fala assim, para com isso, vem comigo aqui, eu já estou aqui há tanto tempo. Você não precisa encarar essa realidade terrível da sua vida. Vamos continuar fazendo aqui, vem trabalhar comigo que você vai ser feliz. O covarde, para não enfrentar as consequências dos próprios erros, ignorante, porque acha que vai haver um julgamento e que todo mundo vai saber o que ele fez, que todo mundo vai ler pensamento, que todo mundo vai ver aquilo que está acontecendo, que aconteceu. Ele então resolve, de uma hora para outra, seguir o obsessor do que enfrentar a realidade. Então é covarde, ignorante e orgulhoso. É esse o ponto. Enquanto imperar em nós o orgulho, vai dar nisso sempre. Quando nós tivermos a honra ilibada, eu vou assumir os meus erros e vou enfrentar as consequências. Isso é ser honrado. Se eu der a minha palavra para você, é até o fim. Enquanto não chegar ao fim, não abro mão da minha palavra. Palavra dada, compromisso assumido. Isso é honra. Isso é honra. Quantas pessoas hoje dão a palavra para você, você vira as costas. É só ver, eu detesto esse tipo de programa, mas só ver reality show, né? É uma perda de tempo gigantesca, é um, é enfiar cérebro adentro, estrume televisivo, faz um mal gigantesco, muito mesmo, porque envolve a gente com a vida dos outros e a gente fica anestesiado com a nossa própria vida e nós temos que fazer a nossa vida funcionar, porque senão a dor vai surgir para empurrar a gente para frente e não vai dar para falar, eu estava assistindo Big Brother, por isso que não deu para fazer a minha reforma íntima. Ah, mas você viu lá o fulano, o ciclano, o beltrano, que são famosos, também são assim. Não vai adiantar. Né? Então esse é o ponto. A gente vê que fala uma coisa aqui, fala outra lá, conversa com um grupinho aqui, não, tô bem, não, tá, nós estamos juntos, vira, já não tem aquela honra mais, já chega pro outro e fala, estão falando mal de você lá, queria aquela intriga, enfim, e é isso que parece que as pessoas gostam de ver, porque é isso que os reality shows têm mostrado, via de regra, para as pessoas, esse conflito, um falando mal do outro, um criando situações, mostrando uma realidade que não é verdadeira das pessoas, porque a nossa natureza não é essa. A nossa natureza é sermos honrados. A gente desvia por covardia, a gente desvia por preguiça, a gente desvia por ignorância, a gente desvia por maldade, mas o nosso caminho é da honra. Busque isso, que aí muda tudo. As consequências dos nossos atos dizem respeito à honra ou não. Paulo de Tarso, o maior apóstolo que já existiu, depois de Jesus é o Paulo de Tarso, de pessoas mais importantes que encarnaram na Terra. Jesus é o primeiro, evidentemente, depois é Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, São Paulo apóstolo, honra o tempo todo. Enquanto ele era doutor da lei, honrado, cumprindo rigorosamente a lei, matando, sendo cruel quando tinha que ser, perseguidor dos cristãos, não chamava cristão na época ainda, mas enfim, só para a gente entender, dos cristãos, e firme, com a honra intacta. Jesus aparece para ele e falou, vamos mudar de posição, e ele manteve a honra dele intacta, não era peso para ninguém, defendeu Jesus com unhas e dentes, chegou a discutir com Tiago, irmão de Jesus, várias vezes e ganhou a disputa porque era honrado e a palavra dele nunca era colocada em dúvida. Honra. Ah, mas tinha um passado delituoso. Ele acreditava que aquilo era certo.
Enquanto ele manteve a honra dele intacta, nada pôde abalá-lo, até o momento que ele desencarnou. É assim que funciona. Estamos falando do maior depois de Jesus. E se a gente quiser falar de Jesus, a honra ali foi o tempo todo. Honrou o Pai até o último instante na cruz. O compromisso que tinha assumido conosco de vir para cá e com Deus de ser o guia e modelo da humanidade. Honra o tempo todo. Talvez esteja faltando um pouco disso para nós, né? Não confundamos com orgulho, hein? Nem com vaidade. Honra. É isso. Sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.